Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer, esta semana com uma proposta de instruir-nos. Ou seja, trouxe aqui uma pessoa que vai me trazer uma série de explicações. Nós já conversávamos há poucos minutos e ela começava a me explicar a minha questão principal, inicial. Você já ouviu falar de macrobiologia? Não ouviu? Então, eu estou aqui com Sônia Jordão. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada. Sônia, vou seja bem frontal e vou lhe perguntar: o que é a macrobiótica? Porque meu pai me falava sempre da microbiótica, que é os bichinhos pequenininhos que ficavam nas nossas mãos, que eu tinha que lavar a mãozinha antes de comer. Mas eu nunca vi nenhum bichão na minha mão. Um bicho grande. Então, a macrobiótica vem do grego antigo. Macros, bios. Macro é grande, bios é vida. E a macrobiótica é uma filosofia de vida que acredita que nós estivermos de acordo com as leis da natureza, nós temos uma vida mais plena, mais longa, maior, grande vida. Portanto, é essencialmente a conexão do ser humano com os ciclos da natureza, alimentar-se nessa sequência. Dessa forma, habitua-se mais facilmente ao meio que o rodeia, através de alimentos locais, sazonais e integrais. Perfeito. Conseguimos ter uma ligação mais poderosa, mais profunda com a natureza, que é a nossa fonte primordial, é a nossa mãe, é a que nos dá o alimento. E se nos conectarmos com a natureza, também mais facilmente conectamos com o nosso eu interno. Conhecemos-nos melhor dessa forma. Temos mais atenção, mais escuta, sentir o corpo. Portanto, é tudo uma questão de conexão profunda, no fundo. A macrobiótica é uma conexão do todo. Nada está separado, tudo está ligado. A microbiota, lá está, são os tais bichinhos, mas de facto o que a macrobiótica faz, alimentando-nos desta forma e tendo este estilo de vida, nós temos uma imunidade mais forte. Portanto, também vamos fortalecer a microbiota, né, com este tipo de alimentação. Perfeito. E eu percebi que você falou de sazonalidade, falou de ciclo da natureza. E então isso significa que deve ter alguma relevância eu respeitar esse ciclo. Como é que isto funciona? Então tem a ver com as estações do ano. Se nós verificarmos, nada é estático na natureza, está tudo em constante transformação. Acontece o mesmo na nossa vida. Nós podemos estar super tristes e desapontados e desiludidos com algo que acontece, mas se calhar damos importância a mais porque aquilo passado um tempo já acabou, já desapareceu, está sempre tudo a mudar. E o que a macrobiótica acredita é que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito e as estações do ano têm um propósito. Porque é que só, por exemplo, eu falo em Portugal, não é, que estou mais habituada à agricultura portuguesa, porque é que nós temos morangos no verão e não temos no inverno? Porque é que as laranjas temos mais no inverno e não temos tanto no verão? Porque é nessa altura que elas fazem mais falta, é nessa altura que elas fortalecem mais a nossa imunidade. Então nós chegamos hoje em dia a um supermercado e temos dificuldade em perceber o que é da estação, o que é que não é, porque temos sempre os mesmos legumes, verduras e frutas todo o ano disponíveis, coisas que vêm de países do outro lado do mundo. Eu adoro frutos tropicais, isto é só para dar um exemplo. Adoro, mas com a macrobiótica entendi que não é proibido comer produtos tropicais, mas se eu consumir produtos que não são da minha área geográfica, onde eu vivo, onde eu me insiro, eu estou a dar uma informação errada ao meu corpo. Ou seja, papaias e mangas do Brasil, maravilhosas, adoro. É um país tropical, em algumas zonas bastante quente, bastante úmido. Em Portugal temos um clima mais temperado. Imaginamos que estamos no inverno e está frio e está chuva. E eu faço um smoothie todos os dias de manhã de manga, papaya, mamão, todas essas frutas maravilhosas, tropicais, que vêm do outro lado do mundo. Então eu estou, de facto, a contribuir para que a minha temperatura interna baixe, arrefeça,
Porque essas frutas têm esse objetivo nesses países efetivamente quentes e tropicais. Está tanto calor que as frutas arrefecem a temperatura da pessoa para poder aguentar e adaptar-se ao clima. Então, se eu continuamente fizer esse consumo de bananas, de papaias, etc., eu, em vez de adaptar-me ao meio ambiente que tenho, que está frio lá fora, ou às vezes até pode estar a nevar, vamos imaginar, em Portugal não, mas em algumas cidades sim. E então o que eu preciso, se estou no inverno, é de aquecer o corpo e não de estar a consumir alimentos que proporcionam o arrefecimento do mesmo. É só um pequeno exemplo que há certos alimentos que são propícios em determinada altura do ano e não todo o ano. E não em todos os países, só em determinados países é que fazem mais sentido. Perfeito. E neste caso, há na macrobiótica essa consciência de que deve-se dar muita importância aos alimentos locais ou regionais. Sim, o mais possível, sem fundamentalismos, que eu acredito Perfeito, que isso também não é muito bom. perfeito. E aqui de Portugal, dessa nossa época que vamos entrar agora, inverno e tal, Outono, sim. exato. O que que nós poderíamos tomar como um bom alimento regional? Pronto, então agora estamos no outono, Uhum. já entramos. Hoje é um dia outonal, porque andámos aí com 32 graus e fomos todos para a praia no outono, já em Portugal. Às vezes temos estas oscilações de temperatura, mas já estamos a sentir o outono. E nesta altura do ano, o que é que nós precisamos? Nós largamos o verão. E o verão é o quê? Praia, pôr do sol na praia, está de dia até às 9h30, ou seja, temos dias mais longos, está mais calor. E quando largamos o verão e entramos no outono, há aqui uma certa resistência em não largar aquele estilo de vida mais alegre e mais expansivo do verão. Entramos numa energia mais introspectiva do outono. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de alimentos que nos comecem a aquecer o corpo, para nos começarmos a preparar tanto para o outono como para o inverno, em que a temperatura desce. E então é de facto interessante perceber que a natureza dá a abóbora, dá o grão, dá os alimentos, os legumes redondos e doces, que são fantásticos para esta altura do ano, o arroz integral, que também apoia o intestino e o pulmão, porque a macrobiótica, como está atenta às 5 transformações que se trabalha muito na medicina tradicional chinesa, são as 4 estações do ano e depois há uma estação de transição. Ok. E de facto, cada um desses elementos corresponde a um grupo de órgãos internos, a um grupo de alimentos dessa determinada estação e emoções. Qual é a emoção do outono? É a tristeza. Se nós não tivermos em equilíbrio o pulmão e o intestino grosso, quando não estão em equilíbrio, nós podemos ter mais tristeza nesta altura do ano. Estamos a libertar o verão, que pena, já lá vai o verão, ficamos mais deprimidos, entre aspas, porque os dias começam a ficar mais curtos, já está mais frio, já chove, então há aqui uma certa melancolia também. Tudo o que são alimentos redondos e doces, tudo o que são, neste caso vegetais, cereais integrais também. O arroz integral é muito indicado para apoiar o pulmão e o intestino. Desculpe, o intestino grosso, exatamente. E, portanto, a macrobiótica é baseada em cereais integrais, leguminosas, verduras, legumes, algas e picles. Então, os brasileiros também comem muito o feijão com arroz, é ou não é? É Come-se. macrobiótica também. É muito dentro dessa perspectiva que esse alimento é completo. Ok. Muitas vezes substitui a carne ou o peixe, não querendo ser fundamentalista, porque eu como peixe ocasionalmente e quem quiser comer produtos animais, desde que não seja de uma forma que subcarregue os órgãos. Porque nós temos uma dentição e um sistema digestivo que não é igual a um animal carnívoro que nós vemos na natureza, é diferente. Nós temos um design, tanto a nível da dentição temos 32 dentes, 20 molares, 8 pré-molares e 4 caninos. Portanto, maioritariamente vegetais, frutos, legumes, raízes, bagas e depois alguns produtos animais para determinadas pessoas. Há umas que precisam de mais do que outras, tem a ver com o tipo de sangue, tem a ver com a educação, tem a ver com tanta coisa. Portanto, se nós consumirmos uma alimentação de base vegetal e, ok, ocasionalmente algum produto animal, nós damos
menos esforço ao nosso corpo, ou seja, temos o máximo de rendimento com o menor esforço. E nesta altura do outono, o que nós queremos é destralhar. Nós temos esta expressão de tralha. Tralha é o que nós não precisamos e às vezes acumulamos. Então, nesta altura do ano, é bom para desintoxicar o corpo, às vezes alguns excessos do verão, para entrarmos no inverno só com aquilo que nós precisamos. Portanto, comer de uma forma mais equilibrada, mais limpa, ok? É muito isto. No outono, o que nós queremos agora é limpar os excessos e ficar só com o essencial, mais minimalista. Perfeito. E a Sônia, como profissional, auxilia as pessoas a se reeducarem na sua alimentação para que elas possam também usufruir dos benefícios desse, vamos botar assim, ecossistema regional. Porque se nós falamos do outono, como ele influencia na nossa vida e como a alimentação deve ser adequada para o outono, imagino que isso nos traz benefícios se nós fizermos essa reeducação. E que benefícios nós podemos encontrar depois que adotamos uma alimentação mais ajustada com o nosso ambiente regional, onde vivemos? Mais facilmente nos adaptamos ao clima, mais facilmente nos adaptamos às intempéries, às alterações climáticas que possam surgir dentro dessa estação. E também na minha vida. Ok. Eu, ao alimentar-me de uma forma equilibrada, nutritiva, simples, Perfeito. eu, como eu disse há pouco, consigo o máximo de rendimento com o menor esforço. Os órgãos entram em homeostase, que é equilíbrio. E o que é que isto acontece? E o que é que isto produz? Produz uma imunidade mais forte. Se eu tenho uma imunidade mais forte, Célio, eu consigo mais facilmente resolver problemas. Justo. Eu consigo estar mais focada naquilo que é importante, discernir, ter maior lucidez mental, de tomar melhores decisões para a minha vida, estar no lugar certo, à hora certa, com a pessoa certa, como eu estou agora, por exemplo. Penso que estou. Agradeço. Mas isto é só um exemplo que os alimentos também nos intoxicam. Quando nós consumimos demasiado, de má qualidade, sem consciência, intoxicamos o corpo. E então isto depois provoca, os americanos dizem brain fog, que é quando nós temos dificuldade em enxergar o que é bom para nós e aquilo que não é bom. E sabermos dosear os nossos limites. É muito por aí. E a alimentação, ela pode influenciar também em critérios emocionais? Eu estava a pensar em falar disso, ainda bem que pergunta, porque, sem dúvida, eu sou um caso, um exemplo disso, porque a minha mãe sempre teve as emoções assim muito em montanha-russa, eu também, porque fui educada com essa forma de gerir as emoções, porque a minha mãe também teve ali processos que não foram fáceis na vida dela, morreu um filho, morreu-lhe a mãe pouco tempo depois, coisas que nem sempre conseguimos resolver internamente. E claro que as emoções sempre oscilaram bastante. E eu tinha também essa tendência, eu digo que tinha, não a 100%, porque nós não deixamos de ser quem somos e não ficamos perfeitos. Agora que consumimos macrobiótico, ou fazemos ayurveda, ou somos perfeitos. Claro que não, estamos todos no processo. Ninguém está aqui iluminado. Claro. Mas posso dizer e garantir que a minha vida mudou assim, de uma forma... mudou, foi mesmo uma transformação gigante. Ou seja, a nível emocional, eu consigo mais facilmente perceber quando não estou a agir bem. Posso na mesma ter alguma desregulação emocional, porque não somos perfeitos, mas rapidamente consigo chegar ao equilíbrio, mais rapidamente. Ou seja, não deixamos de ter as emoções que sempre tivemos, porque elas também fazem falta. Até a tristeza faz falta, para nós entrarmos nesta introspeção e aprendermos com ela. Há várias emoções que temos, todas são importantes, mas aqui consegue-se dosear melhor, ou seja, com este tipo de alimentação e com este tipo de equilíbrio interno, as emoções continuam cá, mas já não vão ao pico.
E quando isso vão de alguma forma, é um sinal que tem que se tomar uma decisão imediata e não continuar, como muitas pessoas às vezes continuam em relações que são tóxicas, profissões que não os nutrem, amizades que os drenam. Não são as outras pessoas que são tóxicas. Nós é que não estamos a coincidir com essas pessoas e às vezes não temos o discernimento de parar e dizer não. Portanto, eu acredito que com esta alimentação a parte emocional torna-se muito mais equilibrada, porque também começamos a conhecer-nos melhor e a perceber o que é bom e o que é que não é bom para ajudar nessa regulação. Perfeito. A senhora, você, perdão, tinha comentado que um dos alimentos para o outono, para essa época, visa a tratar dos intestinos. E agora há pouco falamos sobre emoções estarem associadas a questões da má alimentação. Nesse momento, não sei se foi de uma sabedoria ou de uma ignorância imensa na minha cabeça, mas veio a lembrança de que uma pessoa irritada é uma pessoa enfesada na língua portuguesa. E a má alimentação pode deixar a pessoa, de certa forma, enfesada. Principalmente falando de muitas pessoas que têm dificuldade, e existem produtos que se vendem como milagrosos, iogurtes e tal, inclusive nos mercados e etc e tal. Existe como conquistar um bom balanceamento, vamos botar assim, intestinal, sem o uso desses produtos que são manufaturados, industrializados e etc e tal, apenas com uma boa alimentação, uma reeducação? Sim, é possível, é mesmo possível. Na China antiga, e ainda hoje em dia na China e na medicina tradicional chinesa e também na medicina japonesa, quando uma pessoa está deprimida, está com uma depressão, a primeira coisa a tratar é o intestino. Okay. Porque o intestino, como dizem, é o segundo cérebro. Mas para os chineses é o primeiro. O que os ocidentais julgam é que o cérebro comanda o corpo. Mas os chineses julgam o contrário, que é o corpo que comanda o cérebro, que manda informações ao cérebro. Claro. Então, também já está estudado e verificado que existem neurónios no corpo todo, em vários órgãos, não só no intestino também. Claro que o cérebro está cheio de neurónios, mas já se verifica em outras partes do corpo. Então, uma alimentação que visa fortalecer a imunidade está a fortalecer o intestino, porque a microbiota, como falávamos no início, que está no nosso intestino, 80% da nossa imunidade depende dessa microbiota, da qualidade desses bichinhos. Porque existem vários tipos de bichinhos, mas há dois grandes grupos. Há uns que se alimentam de alimentos vegetais, sazonais, integrais, de boa qualidade. Pois há o outro grande grupo que se alimenta de junk food. Qual deles é que nós alimentamos mais? Os que são mais alimentados são aqueles que têm mais força para pedir alimento. Claro. Por isso é que é tão difícil, Célio, nós mudarmos hábitos alimentares. E por isso é que eu faço o meu acompanhamento, eu acompanho pessoas, porque não é nada fácil. Chegamos a um supermercado, chegamos a um centro comercial, aquilo que está mais chamativo é o menos saudável. Sabemos disso, o que dá na televisão é o menos saudável, por norma, porque quem é que vai ganhar dinheiro com anúncios a falar de brócolos ou a falar de cenouras? Por exemplo, há um condimento que os chineses usam muito, que é o miso, sopa miso. No Brasil há uma grande comunidade macrobiótica, em São Paulo, sobretudo, do professor Kikuchi. E eles dizem que é o miso. Então, o miso é, dizem os chineses, que é uma dádiva dos deuses à humanidade, que é uma pasta de soja fermentada. E na fermentação, a macrobiótica defende muito que os fermentados são interessantes. Porquê? Todos os fermentados de boa qualidade criam um sistema enzimático de fermentação. As bactérias, as tais bactérias que vão para a nossa microbiota, desenvolvem-se, proliferam nessa fermentação. Pode ser chucrute, pode ser miso, pode ser outro tipo de picles, pode ser molho de soja, sem açúcar, claro. Então, todos esses fermentados são ótimos para o intestino. Se quisermos tratar a questão da depressão, da melancolia, da tristeza também, podemos usar o miso. Então, tomar sopa de miso
Foi o meu pequeno almoço hoje, por exemplo. Assim, uau! Sopa ao pequeno almoço é um pouco estranho para os ocidentais, mas no mundo oriental sempre se comeu sopa, arroz e todo tipo de legumes e verduras. Claro. Portanto, sim, existe uma terapia por trás da alimentação, como Hipócrates dizia, que era o pai da medicina, 500 anos antes de Cristo, faça do seu alimento o seu medicamento. Então, sim, através da alimentação nós conseguimos efetivamente resolver questões emocionais, tratando o intestino, tratando a nossa microbiota. Perfeito. E você comentou agora há pouco novamente sobre a medicina tradicional chinesa. Notei que é a segunda vez que vem aqui na nossa conversa em pouco tempo. Então, vejo que ela tem uma relevância muito grande. E num dos momentos, a senhora falou sobre 5 estados, não, 5 5 elementos, elementos. 5 transformações, que é, sim. O que seriam esses 5 elementos, essas 5 transformações, assim, de uma forma sumarizada? Sim, está associado às estações do ano e a uma estação de transição. Por exemplo, é o elemento fogo, é um deles, que está associado ao verão. Perfeito. Está associado ao coração e ao intestino delgado. As emoções que estão associadas é a alegria ou a histeria, se não estivermos em equilíbrio. Depois passamos para o elemento solo, que é o elemento de transição, quando estamos a deixar o verão e a entrar no outono. O elemento solo está, que é a terra, está associado aos órgãos base, pâncreas e estômago. E as emoções que estão associadas são a vitimização ou são o discernimento mental, se estivermos bem. Depois passamos para o elemento metal, que é o que estamos agora do outono em Portugal. Então, o elemento metal está associado ao pulmão e ao intestino grosso, e as emoções que estão associadas é a tristeza ou a melancolia quando não estamos bem, ou então a assertividade quando estamos bem. Depois passamos para o elemento água, onde já estamos no inverno, e aí está associado aos rins, aos órgãos reprodutores e à bexiga. Aí, quando a pessoa não está em equilíbrio, pode ter emoções de medo, fobias, pessoas que têm medo de andar de avião, que têm dificuldade em tomar uma decisão forte na vida, dar um passo, ter filhos ou casar, esse tipo de questões. E depois terminamos com o quinto elemento, que é o elemento madeira, ou árvore, que está associado ao fígado e à vesícula biliar, na primavera. E cada um, e depois também a nível de emoções, é a raiva ou a ira, por isso é que se fala dos maus fígados. Quem tem o fígado tenso fica irritado, fica com agressividade ou com falta de calma, não é? Portanto, cada um destes elementos também tem alimentos associados à devida estação. Se nos alimentarmos dessa forma, ajudamos esses órgãos, equilibramos essas emoções. Percebi, então, que a macrobiótica está muito ligada à natureza. E, de certa forma, é um pouco também ver e entender a natureza, para daí poder se alimentar. Então, são, de certa forma, alimentações que, condutas que remontam tempos mais antigos, menos modernos, porque as pessoas respeitavam mais, pelo menos é a impressão que eu tenho. Estou errado? Não, é isso mesmo, Célio, é mesmo isso, porque é quase como se regressássemos ao tempo dos nossos bisavós, onde não havia plásticos, que era tudo comprado a granel, as pessoas viviam da terra, cultivavam, tinham sempre uma hortinha, onde era dali que se alimentavam, sempre com necessidade de comprar outros alimentos, mas Claro. tinham sempre uma base à porta de casa. Então, este seria o ideal, não termos frigorífico, abrirmos a porta de casa, tirarmos umas cenouras e umas couves e cozinharmos e consumirmos. Sim, é muito na base do que se fazia antigamente, sem dúvida nenhuma. Integrar-se com a natureza. Exatamente. E você tem um curso Exatamente. onde ensina as pessoas a, posso usar a expressão, se reeducarem para Sim. se alimentarem melhor? Sim, porque lá está, é a reeducação. Isto não é uma coisa nova, isto é relembrar. Uhum. É relembrar aquilo que os nossos antepassados faziam e que nós, no fundo, temos cá. Só temos que ir buscar. E então, esse curso que o Célio fala, é o melhor curso que eu já fiz até hoje. É um curso anual de 9 meses, é o tempo da gestação. Justo. E é um fim de semana por mês.
As aulas são presenciais em Lisboa, na Tapada da Ajuda, que é um sítio lindo de natureza, tinha que ser, não é? E também online, para o mundo inteiro. Eu tenho Perfeito, também alguns alunos brasileiros e outros portugueses que estão fora de Portugal. perfeito. E este já é o terceiro ano consecutivo que eu lanço este curso, que vai começar em outubro, e vai começar em outubro e termina em junho do ano que vem, 2025. Perfeito. E nisto tem também depois uma progressão desse curso. Teria Tem o um, nível 2. que seria o quê? Porque no nível 1 é uma forma mais teórico-prática em que os alunos aprendem a cozinhar macrobiótica, mas aprendem também a filosofia que está por trás. Toda esta temática que eu falei aqui com o Célio sobre as 5 transformações, as emoções, como é que equilibramos, quais são os órgãos, porque é que eu estou a fazer esta receita desta forma? Não é só porque é saboroso, há um propósito para Perfeito. colocar determinados cereais integrais com determinados legumes naquela altura do ano, ou para aquela pessoa em específico que está a precisar de ajuda no rim, vai Perfeito. comer mais algas, ou se está a precisar de limpar o fígado porque está com muita tensão interna, então aí tem que começar a comer mais raízes, mais folhas verdes para limpar gorduras acumuladas, baixar o colesterol, desintoxicar. Portanto, isto tem tanta teoria que o nível 1 é mais expositivo, em que as pessoas observam, comem connosco e estão ali também a participar, mas o nível 2 é mais avançado, ou seja, a pessoa aprende o nível 1, toda a teoria, e depois as pessoas no nível 2 já cozinham elas próprias no curso. Portanto, Perfeito. acaba por ser uma progressão. Sim. E o nível 2 também é presencial. É presencial e online, E em Lisboa. no mesmo sítio, na Tapada da Ajuda. E também Exatamente. são 9 meses ou não? E também são 9 meses, mas em vez de ser Perfeito. um fim de semana por mês, é só um sábado por mês. Um sábado por mês. E é, se me permite pergunta, o terceiro ano que Consecutivo. desenvolve Exatamente. esse curso. Este curso. E, se me permite, o que você viu de feedback dos seus alunos? O que eles trazem de retorno para você? É maravilhoso, porque eu já dou aulas há 9 anos. E comecei a dar aulas no Instituto Macrobiótico de Portugal, que foi onde eu aprendi todas estas temáticas e depois fui desenvolvendo por mim própria, pela minha própria experiência, viagens que fiz a outros institutos macrobióticos fora de Portugal. E eu tenho uma grande amiga que é a Janinha Varatoz, que era a esposa do Francisco Varatoz, que foi o meu professor de macrobiótica, que infelizmente já faleceu. Mas isto foi tudo um conjunto de experiências. Eu já tinha um feedback muito positivo quando dava aulas no Instituto Macrobiótico e, entretanto, depois na pandemia, quando lancei o meu próprio curso, com alguns professores também do Instituto, que vieram também trabalhar comigo, o feedback continua muito positivo. E isto é aquilo que me faz ter tanto gosto naquilo que eu... na minha profissão, naquilo que eu desenvolvo na minha atividade profissional, que é... Eu sinto que ajudo o outro, ou seja, é um trabalho que não é só para cumprir um horário. Eu tenho um feedback em que como as pessoas melhoram a sua qualidade de vida. E isto é a melhor coisa, Célio, que eu posso ouvir. Justo. Eu dou consultas também, dou consultas maioritariamente online, mas também presenciais em Lisboa. Consultas de aconselhamento alimentar e estilo de vida. Também sou coach de nutrição integrativa, então faço aqui estas duas dinâmicas onde ajudo as pessoas a reeducarem-se a nível alimentar e a criarem hábitos saudáveis. E basicamente o feedback é mais que bom. E para mim é o meu motor, é o meu combustível para eu continuar a fazer o que faço, porque as pessoas, e como sabemos, a sociedade está desenhada de uma forma em que parece que cada vez mais estamos afastados da nossa fonte primordial, estamos sempre no meio do cimento e do betão, a trabalhar com tecnologias, mas isto é toda a gente. Sim. E quase que não temos contacto com a natureza, desligamos-nos muito da nossa essência, cada vez mais as pessoas tomam antidepressivos, estão tristes, não dormem bem. E o que eu faço é para reverter tudo isto e ajudar a regenerar. Perfeito. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Você sente que atualmente a sociedade está a se voltar demais para os remédios? E isto pode ter uma influência numa má alimentação, porque também, né, existem grandes superfícies em todo o país, né, e as pessoas cada vez menos vão à quitanda. Aquela senhora que trabalhava lá
no mercado popular da região dela e cada vez mais vão comprar, às vezes, a banana da Costa Rica na grande superfície. Isso tem relação ou é só maluquice da minha cabeça? Não, eu acredito que tem muita relação, ou seja, e cada vez mais com pesticidas, herbicidas, monoculturas, produções em massa, os alimentos têm cada vez menos qualidade. E para além disso, Célio, há aqui uma pandemia de falta de tempo. E como não há tempo, as pessoas andam no fio da navalha, como se costuma dizer, e aquilo que escolhemos comer é o mais rápido. Não temos tempo para estar a cozer arroz integral. Claro. Não temos tempo para estar a escaldar uns brócolos ou a cozer um feijão. Tem que estar tudo já preparado rápido, porque eu não tenho tempo. Há demasiadas tarefas no dia a dia. Então, sim, eu acredito que toda esta comida mais pobre a nível nutricional não dá o suficiente que a nossa microbiota precisa para se fortalecer. Então, começamos a ficar cada vez mais fracos a nível de imunidade e as emoções também começam a ir para baixo, tal e qual como a nossa imunidade. E daí recorrermos aos medicamentos. Porquê? Porque têm um efeito rápido. Claro. Só que é um efeito para atenuar sintomas, não vai resolver o problema na raiz. Então sim, eu concordo que efetivamente cada vez mais há uma alimentação menos nutritiva que contribui para que as pessoas andem mais tristes, mais cansadas, um cansaço crónico e basicamente os medicamentos que podem estimular, podem acalmar, é aquilo que está mais à mão e é o mais rápido. E aí lhe pergunto, falando em alimentação, falando, obviamente, num país como Portugal, você fez o comentário de uma sopinha e eu fiquei pensando nisso. Gosto muito de cremes, gosto muito de sopa. Português, em geral, não dispensa uma boa sopa. Se nós fôssemos pegar, agora para essa época, começa a ficar um pouquinho mais frio, do que há em Portugal, um bom creme ou uma boa sopa seria de? Seria de abóbora, cebola, nabo, couve-coração, grão, tudo o que é redondo e doce, Ok. porque nos ajuda a acalmar o baço, pâncreas, o estômago, começar também a entrar na energia do outono, que já estamos, portanto, muitas vezes na própria sopa podemos pôr cereal integral. Há quem goste de pôr massas, que eu também gosto muito de pôr massas na sopa, mas podem pôr arroz integral cozido, podem pôr trigo sarraceno, que também ajuda a aquecer. Então seria uma sopa assim desse género, assim camponesa, digamos. Se for um creme, pode ser um creme de abóbora e cenoura e gengibre, por exemplo, o gengibre picante ativo ao pulmão. Depois todos estes 5 elementos também têm sabores associados, que também é interessante, que ativam os órgãos que estamos a precisar de nutrir nessa altura do ano. E falamos, obviamente, de comida. Mas também tem muita gente que está assistindo a gente agora que tem um chocolatinho na mão, tem um docinho do lado de cá e olha nesse momento e fala assim: ah, mas eu não consigo deixar o meu docinho, eu queria um doce. Pode doce? Olha, Célio, nada é proibido na macrobiótica e por isso é que eu sou apaixonada por esta filosofia. Porque demasiadas regras e demasiados fundamentalismos não funcionam. Por isso é que as dietas normalmente não funcionam, porque são muito restritas. O que é que eu sugiro? Esta sopa que eu acabei de dizer, de legumes redondos e doces, ajuda a equilibrar a glicémia. Qual é o grande problema das pessoas depois de estarem muito aficionadas a doces? É porque têm picos glicémicos, hipoglicémia. Então, o que a macrobiótica faz? Como nós alimentamos-nos com base de cereais integrais, leguminosas, legumes, verduras e tudo mais, nós conseguimos equilibrar melhor a glicémia e já não temos esses cravings por chocolate. Continuamos a poder comer o que quisermos, mas estamos mais calmos e tranquilos e não é aquela coisa, eu não consigo deixar este chocolate. Sim, conseguimos. Comemos quando queremos, não é quando a mente quer. Ganhamos mais equilíbrio nesse sentido, sim. E além dos cursos, pelo que eu percebi, você presta consultorias especializadas e individualizadas. Sim. Vamos dizer o seguinte, vamos imaginar que a pessoa em questão quer se reeducar.
como é que ela consegue lhe encontrar? Como é que ela consegue ter esse acesso, esse contato e conhecer um pouco mais? Então, eu tenho um site, soniajordão.com, e no site temos há várias áreas, as várias dos cursos, áreas das consultas, e através de lá tem um formulário que pode preencher e ver as condições. A nível das consultas eu tenho duas opções. Tenho uma consulta isolada em que a pessoa quer só um encontro comigo, online ou presencial, onde eu faço um diagnóstico, portanto a pessoa preenche primeiro um questionário de pré-diagnóstico para eu começar logo a trabalhar nesse diagnóstico. E quando estamos em consulta, eu dou as minhas recomendações a nível alimentar para minimizar e para melhorar os sintomas que a pessoa tem, que está relacionado com um destes grupos de órgãos ou mais do que um. Agora, se a pessoa quiser mesmo mudar hábitos saudáveis e quer um acompanhamento, existe um programa de acompanhamento que pode ser 3 meses, 6 meses, em que nós temos sessões quinzenais, online ou presencial, em que vamos fazendo pontos de situação, eu vou dando recomendações, a pessoa vai experimentando. Porquê? Porque não há uma dieta igual para todos, não é? O Célio é diferente de mim a nível de biodiversidade interna. Claro. A sua biologia é diferente da minha. Claro. Então, há certos alimentos que podem nutrir muito o Célio e a mim podem ser uma subcarga, mesmo que sejam de origem vegetal. Sim. Então, o que nós podemos fazer aqui depois é estudar a pessoa e fazer um caderno alimentar onde a pessoa comeu e escreveu o que é que sentiu, porque às vezes Claro. estão inchados, falta de energia, não dormiu bem, tem a ver com o que comeu, o que bebeu ou o que sentiu também, como é óbvio, mas este tipo de acompanhamento permite também um autoestudo em que eu ajudo a acompanhar a pessoa nesse processo de evolução pessoal, até a pessoa encontrar os alimentos que mais nutrem, que mais favorecem os seus órgãos e potenciam mais energia com menos esforço. Perfeito, perfeito. E nós estamos a chegar ao finalzinho do nosso programa, mas eu tenho mais 2 perguntinhas para você. A primeira é: o que para Sônia, para sua vida, tornar-se macrobiota trouxe, vamos botar assim, propiciou de melhor? Mais coragem. Acreditar que eu sou mais do que o que pensava, consigo fazer mais e melhor do que o que julgava e, portanto, o melhor de mim veio mais à superfície. Porque existe uma grande falta de coragem na humanidade. De sair de uma zona onde não se insere, de uma relação que não a nutre, de um trabalho que não é o seu caminho de vida. E hoje em dia fala-se muito no caminho de vida, qual é o teu caminho de vida? E é muito isto que a macrobiótica traz, como traz uma conexão mais profunda connosco mesmos, começamos a conhecer-nos melhor e é aí que tomamos melhores decisões para a nossa vida. Portanto, fundamentalmente foi o equilíbrio emocional, não deixando de ser quem sou, mas mais consciente e mais regulada nesse sentido, e também o discernimento mental para tomar essas melhores decisões para mim. Perfeito. E eu vou à última pergunta, uma pergunta tradicional do nosso programa. Você só pode responder aos seus olhos e ao seu olhar. O que você espera de Portugal para o futuro? Eu espero que Portugal seja cada vez mais um país simples. Existem algumas coisas negativas por sermos simples, porque a burocracia e as administrações portuguesas não são muito benéficas e interessantes, tanto para os portugueses como para as pessoas que vêm de fora. É muito difícil estar cá e ter tudo legal e conseguir fazer projetos cá, porque é tudo muito difícil, é tudo muito burocrático. Mas há uma parte boa em Portugal, que é um país muito cru. É um país que não está muito desenvolvido a nível industrial e a nível... nós temos muitas zonas verdes, temos muita natureza, temos uma costa fantástica, e aquilo que eu gostaria era que Portugal continuasse a ser simples nesse tipo de progresso, ou seja, medir o progresso, porque se nós quisermos estar equiparados ao resto da Europa, vamos perder muitas qualidades que Portugal tem, que é um país calmo, seguro, bonito, com um clima fantástico. Portanto, gostava que essa simplicidade se mantivesse. Um país com pessoas fantásticas. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por aceitar meu convite. Eu estive hoje com Sônia Jordão,
que me ensinou muito, me instruiu muito e espero que tenha conseguido passar um pouco dessa instrução, desse ensinamento para você também. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Na próxima semana nós estamos de volta. E tchau.